Bom dia, estamos no ar, ao vivo, com mais uma edição do nosso programa Urban View, que é uma produção da Urban Systems, que tem a apresentação minha, Gilberto Brant, e a participação do Caetano Garcia aqui no chat, que já aguarda, obviamente, a participação de vocês aí. A gente tem mais uma entrevista ao vivo, mais um tema interessante. Caetano? Bom dia, pessoal. Bom dia, Gilberto. Bom, eu já acabei de me logar aqui no chat, já estou comentando com vocês quem é o nosso convidado de hoje, que o Gilberto vai apresentar. Lembrando só que são duas formas de participar. Você pode entrar no chat e ver os comentários dos outros participantes e enviar perguntas, ou enviar pergunta direto da homepage pelo linha direta. É só digitar a pergunta, clique em enviar, eu recebo e aí faço para o nosso convidado. Então participem. Ok. E a gente está iniciando esse segundo semestre, né? A gente está em meados de julho, o agosto está chegando aí, e a gente elegeu um novo fio condutor para o nosso programa Urban View aqui, e a palavra-chave, a palavra conceitual que vai definir esse fio condutor é a transformação, é a mudança. Nós elegemos esse tema, essa palavra-chave, uma vez que o Brasil é um país que está vivendo um momento de transformação muito grande. A gente tem aí uma eleição presidencial agora em outubro e novembro, e a gente tem a preparação também para a chegada dos dois grandes eventos esportivos que a gente vai ter, que é a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro. Então, nós somos um país em mutação e nós queremos saber dos nossos convidados, dos nossos entrevistados, o que está mudando em suas respectivas áreas. Nós vamos trazer a partir de agora, como sempre, convidados aí de um variado leque de áreas de atuação, e a gente vai falar exatamente sobre transformação, que tipo de transformação vem ocorrendo nos seus setores de atuação, quais são os gaps, as oportunidades que estão surgindo e que estão aparecendo. O tema de hoje, do nosso programa de hoje, diz respeito à arquitetura e ao urbanismo e o seu impacto ambiental. O crescimento desordenado das grandes cidades está criando um impasse entre a continuidade desse desenvolvimento e a conservação dos recursos naturais. O mundo cresce de uma maneira cada vez mais acelerada, cada vez as cidades crescem de uma maneira cada vez mais acelerada, e isso obviamente tem os seus impactos ambientais, tem os seus impactos ecológicos. A arquitetura, o urbanismo, ele entra no meio desse choque aí, e há uma série de profissionais, uma série de empresas que estão preocupados com essa questão e estão batalhando por uma arquitetura sustentável. Então, a gente elegeu justamente em função dessa questão o olhar da semana do nosso programa de hoje, que eu vou pedir para o Henrique colocar aí na tela. É o tema que guiará o nosso Urban View de hoje, e a questão que está se apresentando é: arquitetura sustentável, como o meio ambiente pode conviver com a interferência humana. Então nós vamos falar um pouquinho aqui o que é, afinal de contas, arquitetura sustentável, o que não é, o que apenas se diz ser, que se coloca apenas como marketing, como propaganda, quais são as vantagens dessa arquitetura sustentável. Nós vamos questionar também a padronização dos empreendimentos imobiliários, que para ganhar escala, né, cada vez tem que construir mais e mais rápido e um custo menor. Será que essa escala está impedindo a sustentabilidade de se popularizar no setor? Vamos também conversar um pouquinho como funciona a certificação Aqua, tanto na teoria e na prática, e com que visão também os novos profissionais estão saindo das faculdades de arquitetura e urbanismo. Perdão, para responder a essas e outras perguntas, a gente convidou para esse Urban View de hoje o arquiteto Rodrigo Mindlin Loeb. Rodrigo, obrigado por ter vindo. Opa, um prazer, eu que agradeço o convite, né? Muito bem. O Rodrigo, ele é arquiteto e urbanista formado pela USP. Ele tem mestrado em Energia e Meio Ambiente pela Architectural Association Graduate School, em Londres, na Inglaterra. Ele dá aulas tanto na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Belas Artes de São Paulo, como na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo do Instituto Mackenzie e também na Escola da Cidade. E para começar a nossa entrevista, eu vou chamar o nosso quadro de Olho na Frase, que traz hoje uma afirmação que o guru da tecnologia Kevin Kelly fez em seu livro Out of Control. Diz o Kevin Kelly: quando a união entre o natural e o produzido se completar, nossas construções aprenderão, se adaptarão, curarão a si mesmas e evoluirão.
Contudo, este é um poder com o qual ainda não chegamos a sonhar. Rodrigo, vamos começar nosso bate-papo então falando um pouquinho sobre essa frase do Kevin Kelly, que é um dos fundadores da revista Wired, é um visionário também da tecnologia. Eu sei que essa frase está no teu site, Sim. Então é uma frase que você admira, eu queria que você comentasse um pouco sobre ela. Eu acho que esse é um livro icônico, Out of Control, né? Porque ele desenvolve muitas reflexões sobre como é que é essa relação entre o meio ambiente construído, o meio ambiente natural. Eu acho que é uma visão curiosa, porque a gente deve evoluir para um momento onde não exista, que na verdade não existe mais uma separação entre meio ambiente e intervenção humana. Quer dizer, a gente está num momento onde tudo é absolutamente integrado, né? Essa reflexão do Kevin Kelly também... Ou seja, a intervenção urbana tem que naturalmente, em seu bojo, já trazer o meio ambiente. Exatamente. Quer dizer, não há como pensar, não há distinção entre o que é o meio ambiente original, natural, aquela ideia, vamos dizer, de uma Arcádia, de um ideal de natureza e um contraponto do que é a utopia, olhar para o futuro, a construção, a tecnologia. Quer dizer, hoje essas duas coisas têm que convergir para a gente poder chegar próximo dessa visão do Kevin Kelly. Até porque, se não convergir num mundo que cresce numa velocidade assustadora, né? Bilhões e bilhões de pessoas, né, a cada ano que se acrescentam no planeta, simplesmente a gente vai explodir, a gente não vai conseguir... eu acho que aí tem essa questão da distribuição de renda, né? A gente tem um planeta com 6,5 bilhões de habitantes, né? Com uma projeção para 2050 para 9 bilhões e meio, se não houver alguma limitação de reprodução mesmo. E, vamos dizer, 1/3 dessa população está abaixo do nível da pobreza, né? E 2/3 não participam plenamente da cadeia econômica. Então, imagine que, se a gente fala em crise energética, quando 2/3 não têm acesso aos bens de consumo e, portanto, não ocasionam um consumo de energia equivalente aos que têm, na medida em que a gente tiver que equalizar a qualidade de vida do planeta como um todo, a gente vai ter energia. Então, eu acho que essa visão de que a tecnologia ou a economia pode equilibrar a questão do consumo de energia e que vai surgir a célula de hidrogênio que vai resolver, quer dizer, é uma visão que, na verdade, ela deve ser perseguida como desenvolvimento tecnológico, como sonho, como busca de inovação, mas a gente nunca pode esquecer que a maneira de ocupar o planeta, ela tem que mudar. Por que se a gente tem a energia solar, a gente não vai utilizar ela para aquecer a água plenamente? Por que a gente não vai utilizar a luz natural para iluminar os espaços necessários e com isso reduzir a demanda de luz elétrica? Por que a gente não vai tomar cuidado com o material que a gente usa se ele tem um impacto negativo no meio ambiente, né? Junto com Kevin Kelly, tem um outro escritor que escreveu o Caos, que é o Gleick, James Gleick, que fez a teoria do caos, quer dizer, essa coisa... Mas é uma teoria interessantíssima. Imprevisível, né? As consequências de uma ação, elas não são previsíveis, quer dizer, aquela ideia de uma que coisa gera outra, que gera outra, quando você vê, tomou um... E o caminho não é reprodutível, se você corta um galho de uma árvore, não vai nascer exatamente o mesmo galho depois, vai nascer outro. Então, na hora em que você tem uma extração de alguma matéria-prima para uma cadeia de produção e ela tem um impacto ambiental naquele lugar, como é que você consegue prever o impacto dessa exploração se ela vai ser intensificada? E a tendência é que há uma intensificação muito grande nos centros urbanos. Quer dizer, hoje o Brasil já está virando da sua população urbana para mais de 50%. A Holanda já tem 80% de população urbana. Então, nessa projeção de 6,5 bilhões de habitantes para 9 bilhões e uma virada de... uma concentração cada vez maior dentro do espaço urbano, né? Quer dizer, a gente vai ter que resolver essa questão, qual é o empréstimo, qual é a nossa matriz energética, qual é o empréstimo ambiental que vai
ser necessário para manter essas grandes cidades. Aliás, a gente falou do teu currículo agora há pouco e você tem mestrado justamente em energia e meio ambiente lá em Londres, na Inglaterra. Como é que foi essa experiência dessa questão de energia? Como, quer dizer, é a arquitetura focada para o meio ambiente, mas digamos, com uma ênfase na questão energética, é isso? Esse é um Conta um pouquinho dessa experiência tua aí. Foi uma experiência muito interessante. Quer dizer, a Architecture Association é uma escola de mais de 200 anos, de vanguarda na Inglaterra. E esse curso, especialmente, já tem uns 30 anos ou mais. Quer dizer, já estão discutindo essa questão desde os primórdios, década de 70, quando isso começou a entrar, em pauta, o protocolo de Estocolmo começou a abordar essas questões. Mas eu tinha uma experiência profissional no Brasil e tinha desenvolvido um projeto junto com o escritório do Roberto Loeb, meu pai, na Amazônia, um hotel de selva. Morei 3 meses em Manaus fazendo pesquisa e me chamou muito a atenção como num lugar absolutamente permeado e tomado pelas questões da floresta, do ambiente natural como uma coisa muito intensa, com uma maneira de responder a essa intensidade da natureza era o oposto de uma convergência, de uma convivência mais harmônica. E o nosso projeto tinha a intenção de buscar um pouco essa harmonia, né, através de uma construção mais integrada na mata. E aí fizemos. E esse projeto você está falando mais ou menos de que ano? Esse projeto foi em 91. 91, quer dizer, está falando já faz um pouco de tempo, né? Quase 20 anos atrás. E aí pesquisamos Severiano Porto, Milton Monte, arquitetos interessantes que desenvolveram trabalho nessa região e com uma abordagem mais alternativa, vamos dizer. E depois o escritório tomou rumos diferentes, a gente se envolveu em projetos grandes, teve o concurso da Natura, que eu participei, que foi uma experiência muito boa. Esse de Cajamar, aqui da Natura? Você tem alguma participação nesse projeto? O escritório do Roberto, meu pai participou e no concurso, na primeira etapa, eu acompanhei. Para quem não conhece, o Centro da Natura, que fica em Cajamar, em São Paulo, é um prédio já também com bastante preocupação sustentável, né? E um prédio muito bonito, principalmente, né? Um ambiente de trabalho muito gostoso. Eu acho que aí entram os aspectos humanos com muita força, né? A Natura é uma empresa que incluiu essa questão do bem-estar e da qualidade de vida de uma maneira muito séria e muito corajosa, né? Aí tudo isso me levou a uma necessidade de buscar um aprofundamento nessas questões, né? Bom, então como é que é a questão ambiental, como é que é essa questão da energia, como é que eu especifico? E o curso da Architecture Association me pareceu mais adequado para responder a isso. Então eu me inscrevi, fui para lá, é um curso que recebe gente do mundo todo, então estudei com colombianos, venezuelanos, japoneses, alemães, italianos, espanhóis, todos buscando esse aprofundamento. E aí o que a gente viu é que assim, essa questão da matriz energética e da possibilidade de suprir energia limpa em função dessas grandes concentrações urbanas é uma questão governamental muito séria, né? Como é que você consegue suprir a demanda do desenvolvimento econômico, da qualidade de vida das pessoas, principalmente países frios que necessitam de calefação, uma